Oi, Seicharata. Você sabia que escrever seus valores pessoais é uma das estratégias psicológicas mais efetivas de todas as estudadas pela ciência? Um exercício simples que comprovadamente torna as pessoas mais fortes, resilientes, controladas, orgulhosas no bom sentido, elas se sentem bem com elas mesmas, elas se tornam também mais amorosas, mais tolerantes, mais empáticas. No longo prazo, conhecer aquilo que você mais valoriza na vida também pode aumentar o desempenho quando você está estudando algo, reduz os problemas de saúde e também ajuda você a vencer desafios como parar de fumar, parar de beber. Tudo isso, inclusive para pessoas que pararam por 10 minutos para escrever os valores uma única vez e conseguiram ficar colhendo benefícios durante meses e meses, até mesmo anos depois. Por causa de todos esses efeitos, então você vê que a definição de valores pessoais ela está presente em qualquer material de desenvolvimento pessoal, de planejamento de vida que você vai conhecer, vai encontrar por aí. E o problema é o seguinte, muitas vezes a definição de valores não é ensinada da melhor maneira possível. Geralmente é uma simplificação de que você tem que pegar um papel e listar na ordem de importância aquilo que você mais valoriza na vida. Eu mesmo já mostrei para você esse exercício e é um exercício que eu mostro dessa forma por causa da rapidez, por causa da simplicidade. É melhor do que nada. Mas tem algo um pouco que falha um pouco, que está faltando nessa abordagem. Eu vou te explicar o seguinte. Imagina uma situação que exige que você tenha uma tomada de decisão. Por que você vai decidir de uma certa maneira e outras pessoas podem decidir de outra forma? Completamente diferente. Imagina que você recebe uma promoção para se tornar diretor da empresa onde você trabalha, ok? E para essa promoção você tem que mudar de cidade. E nesse exemplo você tem um filho adolescente que diz que não quer de jeito nenhum mudar de cidade porque ele não quer ficar longe da namoradinha que ele arranjou 2 meses atrás. E aí? O que você faz? Você vai abrir mão da sua possibilidade de crescimento profissional por causa do namorico aí do seu filho? Você pode ter a sua suspeita que esse namoro adolescente não vai durar muito tempo. E aí você vai desistir da promoção, o que vai acontecer? Você vai ficar com raiva do seu filho porque ele, sei lá, prejudicou a sua carreira por causa de algo que no fundo era passageiro, era previsível que seria passageiro. Mas pode acontecer o contrário. Você pode falar, não, vamos lá, e você força seu filho a se mudar com você, e daí é ele que vai ficar com raiva de você, talvez para a vida inteira, ou por durante um bom tempo, por você ter atrapalhado o namoro dele. Eu não sei que tipo de decisão você tomaria, mas tem uma coisa que eu tenho certeza. Diferentes pessoas vão ter diferentes escolhas. Essas escolhas, que fazem parte de vários momentos da nossa vida, dependem dos valores que nós temos. Segundo as ideias mais tradicionais sobre valores pessoais, o que você vai fazer? Você vai pegar uma lista ordenada daquilo que você mais valoriza e você faz a sua decisão com base na lista. Então, se você colocou o valor de carreira como um valor superior ao valor família, você aceita o cargo de diretor. Se você fez o contrário, se você colocou família em cima de carreira, então você abre mão da promoção e fica dando apoio para o seu filho. O problema é que na vida real as coisas não são assim tão lógicas, tão simples, tão lineares, binárias. Se você aceita o cargo e força seu filho a se mudar, isso não necessariamente significa que você valoriza mais a sua profissão do que a sua família, não. Continuando esse exemplo. Imagina que, ao recusar a promoção, seus empregadores perdem um pouco a confiança em você e depois de um tempo você acaba sendo demitido. O que aconteceu? Prejudicou a sua família. Tá vendo? A vida é mais complexa, né, do que colocar uma listinha num pedaço de papel. As decisões que a gente tem que tomar no dia a dia tem muito mais em jogo do que uma mera dualidade entre o valor A e o valor B. Não é assim que funciona na vida real. Veja, quando eu digo isso, não estou dizendo que você tem que desprezar, né, que não é para você conhecer os seus valores ou hierarquizar seus valores. O que eu estou falando é que os seus valores pessoais não são uma lista estática, linear. É mais como se fosse uma teia dinâmica. E nessa teia, os valores estão todos interligados, né? Dependem um do outro, e a posição deles muda com o passar do tempo. Essas mudanças muitas vezes acontecem sem mesmo você ter consciência disso. E tem outras vezes, tem motivos que nem mesmo você sabe. Você conta algumas histórias que nem sempre são verdade. Vamos entender um pouco mais de detalhes essas afirmações. A primeira é de que seus valores pessoais mudam com o tempo e com o contexto. Esse é o primeiro passo para você ter os benefícios de você conhecer
aquilo que você valoriza mais é ao entender a dinâmica dos valores. É compreender que seus valores não são permanentes, absolutos, listados numa certa ordem, mas que eles mudam com o tempo e com o contexto. Imagina um cenário que você está num show de música, lugar bem podrão, bem bagunçado, você está lá com uma latinha de cerveja na mão, uma outra bebida, não sei, centenas de pessoas ao redor, aquela muvuca, tudo sujo, bagunçado, você nem sabe direito para onde que você vai. Nesse contexto, você que é uma pessoa que valoriza a limpeza e a organização, concorda que tem uma chance boa de você decidir jogar essa latinha no chão? Agora imagina você com os mesmos valores que você tem, com uma latinha de bebida na sua mão, mas você está num show de música, num teatro todo bonito, organizado, limpinho. Qual que é a chance de você ser o cara que vai jogar uma latinha no chão? Bem menor, não é? Então nós estamos vendo a mesma pessoa com os mesmos valores, porém num contexto diferente, num ambiente diferente, ela provavelmente se relaciona de maneira diferente com aqueles valores. Além do contexto, tem outra influência, que é o passar do tempo. As coisas que você valorizava antes, quando você era adolescente, hoje em dia já não são tão importantes. As coisas que são importantes hoje para você, talvez daqui uma década também já não seja tão importante. O que eu quero deixar claro com esses exemplos é que seus valores pessoais, novamente, não são uma listinha estática que você vai escrever num pedaço de papel e colocar número nelas. Elas mudam com o tempo todo, dependendo do lugar onde você está. As pessoas com quem você convive, a sua idade, o seu nível de conhecimento, sua maturidade. Os valores também influenciam uns aos outros. Por exemplo, se você é uma pessoa que valoriza muito sua família, de repente você pode começar também a valorizar mais a sua saúde, que você não ligava tanto, mas agora que você tem um filho, você vai falar, nossa, que legal, eu quero viver muito, quero acompanhar esse novo membro na minha família durante muito tempo, então eu tenho que cuidar da minha saúde. Para você entender melhor toda essa dinâmica, aí vem nosso segundo passo. Nem sempre você tem consciência dos seus valores. Depois que você compreende que esses valores mudam com o tempo, mudam com o contexto, aí vem o segundo passo. A gente está deixando a história um pouco mais complicada agora. Presta atenção. Você nem sempre tem consciência daquilo que você valoriza mais hoje, no seu atual contexto, na sua atual idade. Na maior parte do tempo, nós não temos consciência sobre os valores que orientam a nossa tomada de decisões. E mesmo que a gente tivesse colocado o tempo necessário para pegar um caderninho bonitinho, escrever uma lista dos nossos maiores valores, é difícil você atribuir uma nota para cada um, falar isso aqui é mais importante que esse é mais importante que esse. Não tem como você criar um algoritmo falando, olha, em tais situações esse valor vai entrar aqui, 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 e aí a escolha melhor é essa. Os valores não são uma lista estática de elementos isolados, são aquela teia, né, interdependente, dinâmica. Seria muito bonito, maravilhoso se aquela informação que a gente viu naquele livro de desenvolvimento pessoal funcionasse na vida real, como eles prometem. Bastaria você fazer uma lista daquilo que você valoriza mais na vida, então toda hora que você tem um dilema, uma decisão importante, você olha, compara a lista dos seus valores, vê qual que é o valor mais importante e pronto, tá muito fácil decidir o que fazer, mas na vida real as coisas são mais complicadas do que isso. Os valores apenas indicam uma direção aproximada, relativa. Mesmo que eu tenha clareza de qual que é o valor mais importante para mim, eu não tenho certeza qual é a ação que eu vou implementar que realmente vai fazer com que eu me aproxime daquele valor. Talvez eu acabe me surpreendendo e por mais que eu me esforce em valorizar uma certa área, a consequência, o resultado da minha ação, da minha escolha, pode não trazer aquilo que eu queria. Deixa eu te explicar isso com um exemplo, para ficar mais claro de entender. Imagina que eu falo assim, não, para mim está muito óbvio, saúde é em primeiro lugar. Primeiro lugar, saúde. Então eu vou praticar um esporte. E por causa desse esporte eu me machuco feio permanentemente. Quer dizer, eu estou procurando valorizar a saúde, realizo ações coerentes, fazer o esporte, só que eu me prejudico, talvez para sempre, minha saúde. Então fui surpreendido. Tem várias outras situações mais complicadas, mais complexas. O exemplo que a gente deu de mudar de cidade ou não, comparando valor, família ou carreira. Qual escolher? Carreira, família? Mas não é tão simples assim, mais uma vez. Se eu falo assim, vou mudar de cidade, vou seguir a promoção
Não significa que eu sou um cara só que pensa na carreira e tanto faz desprezo a vida familiar. Não. Pode ser até o contrário. Pode ser que eu valorize tanto a vida familiar, eu desejo estabilidade, qualidade de vida para todos, dentro da família, com melhor salário, por isso eu estou fazendo a escolha de mudar de cidade. Inclusive, estou aceitando ser o chato. Tô aceitando o ressentimento do meu filho adolescente, que ele fique bravo comigo, que ele fala que ele não quer essa mudança de cidade. E eu espero que algum dia ele tenha a maturidade de perceber que foi uma decisão complicada, difícil, dolorosa para mim, mas o que eu fiz buscando o melhor para a família. Então, nesse caso, o que para algumas pessoas não parece ser uma tomada de decisão, por exemplo, no valor família, para mim pode ser. Isso nos traz para o próximo ponto, das explicações que nós criamos. Veja como a gente está avançando. A realidade raramente segue seus valores pessoais. Esse é o terceiro passo para você entender de uma maneira mais profunda e tirar o melhor proveito dos seus valores pessoais. Vai exigir um pouquinho mais de esforço para que a gente possa compreender. Acompanhe o raciocínio. Uma boa quantidade das ações que você realiza é um fruto de uma mistura entre os seus valores pessoais, tem um pouco do acaso, dos hábitos, de circunstâncias ao nosso redor. Veja, por exemplo, o seu comportamento neste exato momento. Eu posso te perguntar algo tão simples. Por que você está aqui? Por que você está participando dessa conversa? Porque você poderia fazer tantas outras coisas. Aqui na Arata Academy, o que nós fazemos? Temos conversas sobre como que você pode melhorar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, continuamente, você melhorando sempre. Ok, mas por que isso é importante para você? Você tem várias outras escolhas, você poderia fazer outra coisa, poderia passear com sua família, poderia dormir um pouco, poderia jogar um jogo, poderia assistir um vídeo engraçado no YouTube. Por que você está aqui conversando sobre esses assuntos? Aí você tem uma resposta. Antes de você responder, agora eu vou complicar mais as coisas. O cérebro humano tem um processo que se chama confabulação. Racionalização, confabulação de fábula, história. De uma maneira muito resumida, significa que as nossas ações, muitas vezes nós temos uma resposta que nós inventamos, uma explicação que não necessariamente é a verdade. Tem um papo de uma experiência famosa que foi realizada em 1956 nos Estados Unidos para testar a eficiência de uma propaganda subliminar. Então, vem uma exibição de um filme no cinema, uma mensagem de pipoca e refrigerante que aparece por 0,003 segundos. Intervalo de tempo tão curto que o cérebro, o olho humano não consegue registrar isso conscientemente. Aí no intervalo do filme, as vendas de pipoca aumentaram 60%, de refrigerante aumentaram 18%, comparando com outras sessões onde não houve a mensagem subliminar. E aí quando perguntaram para as pessoas por que elas estavam comprando refrigerante, pipoca, nenhuma delas falou, eu estou comprando isso aqui porque eu fui influenciado por uma mensagem sobre... Ninguém fala isso, elas não se lembram, nem mesmo perceberam que havia aquela mensagem que foi exibida numa fração de segundo tão rápido. Mas é argumentado que o subconsciente captou. Eles foram influenciados. E aí, por ausência de uma boa explicação, eles começaram a inventar a história. Não, que hoje está quente. Que eu estava com sede, que me deu vontade. Toda essa história tem muita controvérsia sobre os métodos usados no experimento, a maneira que foi relatado. Não é o foco hoje de falar se essa história é real ou não. Independentemente das críticas, esse é um exemplo que nós podemos usar para ilustrar o cuidado que é necessário com a nossa narrativa. Toda essa combinação dos valores dinâmicos, dependendo do momento, dependendo do contexto, a nossa falta de consciência a respeito dos nossos próprios valores, a racionalização, a confabulação, tudo isso torna extremamente difícil explicar as nossas ações. É muito complicado nós alcançarmos uma escolha consciente e dizer eu fiz essa escolha por causa de tais valores. Complicado. Nós criamos histórias. Pense em todas as histórias que você conta para você mesmo. Algumas histórias duram anos. E muitas delas não têm muita base na realidade. Por isso que a gente está sempre aprendendo a respeito disso. Não estou de maneira alguma dizendo que você é uma pessoa de propósito, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que tem falha de caráter. Não, todo mundo é assim. O cérebro humano ele funciona com base em histórias, para a gente justificar praticamente tudo aquilo que a gente faz.
E não importa se a história é verdadeira ou não, mas desde que faça sentido para o nosso cérebro, a gente fica tranquilo. Por mais difícil que seja admitir, você é a pessoa mais fácil de ser enganada por você mesmo. Por causa disso que a gente quer ter muito cuidado antes de falar: eu fiz essa decisão, escolhi isso porque eu valorizo tal coisa. Porque eu valorizo o trabalho, porque eu valorizo a família. Por isso que eu escolhi de tal jeito. Cuidado, as coisas não são tão simples assim. Se a vida fosse tão direta, tão lógica, tão clara como parece, nós não estaríamos com tanta dificuldade para fazer escolhas, para encontrar satisfação na vida. Por isso, sempre é importante sermos cautelosos, também antes de julgar as escolhas dos outros. Fulano fez tal coisa, é porque é uma pessoa assim assado. E também as nossas próprias escolhas. Eu fiz isso porque eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Então o que acontece com a pessoa que consegue harmonizar os próprios valores? Olha, o principal objetivo de toda essa conversa que nós tivemos hoje, uma conversa detalhada, foi de entender como que os valores pessoais podem sim ser uma ferramenta extraordinária para ajudar você a tomar melhores decisões, desde que você entenda todos os poréns, como é que as coisas funcionam de verdade. E para ter todo esse entendimento, você tem que abandonar aquela ideia clássica de uma lista estática com números, valores ordenados, e abraçar um pouco mais o caos. A ideia de que os valores funcionam mais como uma teia dinâmica, interdependente, que se altera dependendo do tempo, dependendo do contexto. Você aprendeu também que você nem sempre tem consciência de quais são os valores verdadeiramente prioritários naquele momento, e que muitas vezes nós criamos histórias que nem sempre tem base na realidade. Histórias que justificam nossas escolhas. E tá tudo bem. Nós não precisamos ser muito duros conosco e também não vamos ser muito duros com os outros. Vamos parar de ficar julgando as decisões dos outros. Fez tal coisa porque valoriza mais isso do que aquilo. Nem sempre as coisas seguem um caminho tão lógico, tão racional, numérico, assim. A vida não é dessa maneira. Cada pessoa toma decisões buscando o melhor possível. As pessoas querem ser felizes de acordo com o próprio ponto de vista, de acordo com o contexto, de acordo com os recursos disponíveis, com a maturidade disponível. Nós temos que tomar muito cuidado antes de explicar e ouvir explicações, por que a gente fez isso, por que a gente fez aquilo. Muitas vezes a explicação não é uma informação precisa. Ela pode estar sujeita à confabulação, à racionalização. E às vezes nós tentamos seguir um determinado valor e a gente acaba sendo frustrado porque acaba dando o oposto daquilo que nós queríamos. Infelizmente é assim. Então nesse ponto, você pode ter um pouco de confusão pensando, mas e agora, como é que eu faço? Como é que eu descubro os meus valores e me livro de todas essas armadilhas, né? A confabulação e tudo mais? Como é que eu entendo como que os valores se relacionam? Como é que eu entendo que os valores podem ser modificados com o tempo, com o contexto? É uma arte, não é uma tarefa fácil. O processo de consciência, de esclarecimento dos nossos valores, requer um trabalho sério, um trabalho profundo. Tem pessoas que se dedicam a vida para isso, tem escolas de filosofia para tudo isso. Se você é uma pessoa que está preparada agora para dar o próximo passo nessa jornada, eu te convido para você acessar o link arata.se/seus valores. Você vai encontrar uma aula grátis, uma aula bônus, e lá você vai encontrar o passo a passo para você descobrir seus valores mais altos, valores pessoais, de uma maneira mais estratégica, e você vai traçar um plano de vida que vai te ajudar a realizar seus maiores objetivos.